Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui para este novo vídeo. Eu espero que vocês estejam aí se cuidando, né? Tomando todos os cuidados necessários para impedir a contaminação pelo coronavírus, né? Eu e minha esposa, nós estamos aqui na nossa casa completamente isolados, né? Estamos tranquilos, serenos, mas sem diminuir os cuidados que as autoridades de saúde recomendam, tá? Bom, mas antes da gente começar, eu quero dar um aviso importante, tá? Bom, vocês estão vendo aqui esta pilha de livros, né? Bom, são todas as novidades que chegaram na minha livraria nos últimos dias, né? E eu vou falar sobre cada um desses livros amanhã, sábado, aqui no canal, tá certo? Então, fiquem ligados, porque são lançamentos ótimos. Bom, e hoje eu quero falar com vocês a respeito deste livro aqui, Diário de um Escritor, do Dostoiévski, que está à venda na minha livraria, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Agora, mas vejam que este livro é só o primeiro volume de uma série dividida em 4 volumes pela editora Edra, tá? Este primeiro volume traz as anotações do ano de 1873. E os próximos 3 volumes, que estão prometidos pela editora, bom, eles vão trazer as anotações do Dostoiévski para os anos seguintes. Bom, mas na verdade, como diz muito bem o escritor Paul Vierro, né, na introdução que ele escreveu para a edição espanhola do Diário, né, que é esta aqui, ó, né, é sem dúvida uma belíssima edição, né? Como diz o Paul Vierro, na verdade, o Diário de um Escritor é um livro que não existe, né? Bom, e por que não existe? Porque o Dostoiévski jamais mandou para uma editora, né, um original assim, com esse título, né? E ele também nunca imaginou a possibilidade, né, deste livro aparecer aí como a recuperação póstuma de um trabalho que ele teria deixado de lado ou que ele teria escrito para ser publicado depois da sua morte, né? Nada disso, nada disso. O Dostoiévski nunca teve essa intenção. Para vocês terem uma ideia, né, do que é o Diário, eu posso dizer que é uma obra inclassificável, né? Por quê? Porque ela tem limites assim muito difusos, né? Quer dizer, esse livro aqui é como se o Dostoiévski tivesse um blog, tá? Porque as colunas jornalísticas que deram origem ao Diário eram espaços em que ele escrevia o que passava pela cabeça dele, né? Ele podia, sei lá eu, contestar opiniões, ele falava livremente dos livros que ele tinha lido, ele escrevia ensaios a respeito de outros autores russos, né, como Pushkin, como Gogol, como Tolstói, né? Ele também reclamava das críticas que os livros dele recebiam, né? Ele falava da própria saúde, falava dos problemas que ele tinha, né? E também escrevia contos, né? Contos que depois foram publicados separadamente, né? Então, este é realmente um diário, ou seja, é um espaço livre, um espaço aí sem nenhuma censura, né, em que o Dostoiévski publica tudo o que ele tem vontade, né? Exatamente como se ele tivesse um blog, né? Mas vejam, não é só um diário íntimo, né? E também não é uma tentativa do Dostoiévski de escrever as suas memórias, nada disso.
são textos em que ele trata da vida em geral, né? De tudo que faz parte da vida. Política, história, crítica, música, vida social, literatura, tudo, tudo, né? E o mais interessante, o Dostoiévski tinha consciência disso. O que ele queria é que as suas opiniões fossem lidas e que elas fossem aceitas ou fossem repudiadas pelos seus contemporâneos. O que ele queria era promover o debate, a discussão, expor o seu próprio pensamento. Então, é um trabalho incansável, um trabalho em que ele defendeu a liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa e, por que não, a liberdade da própria escrita, a liberdade do próprio ato de escrever, porque ele não obedece a nenhum gênero literário determinado nesses textos. Bom, mas como é que nasce o diário? Bom, vou contar para vocês rapidamente. Em dezembro de 1873, quando o Dostoiévski já era um escritor famoso, ele foi contratado como diretor da revista O Cidadão. Nessa revista, além de todo o material que era publicado, o Dostoiévski reservou um espaço exclusivo para ele escrever, uma coluna em que ele queria escrever o que ele bem entendesse. E esses artigos, que podiam tratar de qualquer assunto, eram então publicados sob o título genérico, de Diário de um Escritor. E, de fato, como eu já disse, o Dostoiévski escrevia ali de tudo, que vocês imaginarem. Crítica literária, crítica social, crônicas da vida cultural, respondia muitas vezes a leitores da revista, e também publicou ficção. O conto Bobok, por exemplo, que hoje é publicado aí de maneira autônoma, quer dizer, na verdade surgiu nessa coluna chamada Diário de um Escritor. Bom, mas essa é só a primeira fase do diário. E ela termina um ano depois da contratação do Dostoiévski. Ele tem lá umas desavenças com o dono da revista, deixa de trabalhar ali e só volta a escrever o diário 3 anos mais tarde, em 1876. Quando então ele começa a publicar, mas com o seu próprio dinheiro, um caderninho mensal em que ele retoma o projeto do diário. Nessa segunda fase, o Dostoiévski publica 21 números do diário. E, novamente, ele coloca ali tudo que ele tem vontade. Tudo, tudo. Análise política, crônica do cotidiano, crítica literária, ataca alguns dos seus contemporâneos, enfim. Mas em dezembro de 1877, a publicação para mais uma vez. E ele só vai conseguir retomar o diário em agosto de 1880. Por quê? Porque ele passa 3 anos se dedicando exclusivamente ao romance Os Irmãos Karamazov. O plano original do Dostoiévski era retomar o diário em 1881. E é realmente o que ele faz, em janeiro desse ano. E o diário renasce, e renasce aí com a mesma variedade de textos das outras edições. Mas, infelizmente, dura só uma edição, porque o Dostoiévski morre no final de janeiro. Bom, mas o que acontece com essa compilação de textos tão diferentes? Bom, com a morte dele, começam a surgir problemas de edição. Por quê? Porque quando os organizadores das obras completas
passam a reunir tudo o que ele escreveu aí de forma dispersa, né? Bom, esses editores ou organizadores, eles começam a publicar sob o mesmo título de Diário de um Escritor todos os textos que o Dostoiévski tinha escrito para outras publicações, né? Textos que ele não tinha publicado com o título original de Diário do Escritor, de um Escritor. Bom, e claro que quanto mais o tempo passou, novos textos foram descobertos e acabaram sendo incluídos no diário pelos editores, né? Bom, eu explico isso para vocês, por quê? Para que vocês percebam que as edições do diário podem, então, seguir orientações diferentes. É o que acontece com a edição brasileira, né? Quer dizer, neste aqui e nos próximos volumes que estão prometidos pela editora, vocês vão encontrar apenas os textos publicados oficialmente sob o título de Diário de um Escritor, tá? Mas não é o que acontece com esta edição, a espanhola, porque os editores espanhóis optaram por publicar todos os textos do Dostoiévski que surgiram originalmente na forma de artigos, de crônicas, de críticas, etc. Né? De qualquer forma, mesmo nesta edição brasileira, vocês vão encontrar um legado incrível, né, desse escritor, que é um dos maiores da história da literatura, né? E é claro que são textos de qualidade bem variada, né? Mas isso não diminui, né, a importância do diário, porque ainda que existam aí textos mais datados, né, textos que talvez tivessem mais sentido na época em que eles foram escritos, né, porque muitos desses textos nasceram de polêmicas, né, ou acabaram provocando polêmicas na Rússia, né? Apesar disso, como mostra o Irineu Franco Perpétuo, que é o autor da apresentação deste volume brasileiro, o que é muito interessante é acompanhar, né, o próprio processo criativo do escritor, né? Porque o Dostoiévski faz duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto ele vai elaborando a sua doutrina estética, né, ele aproveita e coloca essa doutrina em prática nos textos, né? Ou seja, como diz o Irineu Franco Perpétuo, o Dostoiévski faz algo como uma metaliteratura, né, refletindo sobre os seus escritos, né, também sobre os escritos de outros autores e, ao mesmo tempo, escrevendo, né? Enfim, é um livro interessantíssimo que merece ser lido com grande atenção. É isso, meus caros. Não deixem de ler o Dostoiévski e amanhã eu volto aqui para falar dos lançamentos que chegaram na livraria. Um abração e tudo de bom para vocês.